Hello, everybody, and welcome. This is episode 8 of the Inglês com Shane podcast. Bem-vindos a todos. Como sempre, pessoal, isso aqui é episódio 8 do Inglês com Shane podcast. E a gente vai estar fazendo uma entrevista. Vai ser um episódio muito especial, muito legal. E a gente está fazendo um flow podcast. Isso significa que a gente está gravando também o vídeo pela primeira vez do podcast ao vivo, agora mesmo. O vídeo não vai ser um vídeo editado, vai ser totalmente cru, sem edição nenhuma. Vai ser muito legal e eu queria fazer uma entrevista com a minha esposa, a Francine, e ela vai estar falando sobre a experiência dela com inglês, como ela chegou no nível avançado, ela está no nível avançado de inglês, ela fala inglês fluentemente todos os dias da vida dela, mas quando ela começou a aprender o inglês só 6 anos atrás, mais ou menos, ela não falava absolutamente nada, quase nada, mesmo básico do básico de inglês. Então eu queria, assim, compartilhar com vocês, com os meus seguidores, para quem gosta do meu podcast, do meu conteúdo. Eu queria compartilhar a história dela com vocês, para meio assim, motivar vocês, para dar esperança para quem está no nível básico, para quem não sabe como começar o inglês, para quem não sabe como vai alcançar um nível bom, razoável, para quem gostaria de ganhar mais dinheiro, para quem gostaria de fazer um intercâmbio, uma coisa assim, com o inglês. Como você consegue fazer isso e como a Francine conseguiu fazer isso. Hello, Francine. Olá! Bem-vinda e muito obrigado pela participação. Você é incrível, a minha esposa. A primeira vez que estou fazendo uma entrevista com ela. E, bom, então vamos começar com umas perguntas básicas só para todo mundo que está escutando aqui, para quem está assistindo, te conhecer um pouco. Quem é você? Fala um pouco sobre você, a sua idade, o que você está fazendo na vida, o que você gosta de fazer, coisa assim. Bom, eu sou a Francine, esposa do Shane. Eu tenho 25 anos e no momento eu sou estudante de medicina. Moro em São Paulo, com o Shane, e acho que é isso. E o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de jogar videogame, gosto muito de assistir série, filme, às vezes dou uma estudada, ficar com os cachorrinhos. Você tem cachorrinhas? Que legal, não Duas. sabia. Duas? Que legal, eu também tenho. E então eu queria falar um pouco sobre a sua infância. Agora, eu conheço a sua história, ou a história da sua infância. Eu sei sobre as coisas que você passou na infância, na adolescência, mas talvez as pessoas não saibam aqui. Então eu queria que você compartilhasse a sua história, da sua infância um pouco, de onde você veio e tal. Bom, eu não sou a típica pessoa que fez intercâmbio e foi rica a vida inteira. Na verdade, tanto a minha infância quanto a minha adolescência foram bem humildes. Meus pais sempre se esforçaram pra caramba pra que nada faltasse em casa, mas mesmo assim isso fechava um pouco de oportunidade, não tinha tanta oportunidade. Então tudo que eu queria fazer, desde a escola onde eu estudava, que era particular, mas eu consegui bolsa de estudo, até cursos de inglês também sempre foram com bolsas de estudo, mas eu nunca pude ter o melhor de nada, assim. Então eu tinha o que dava pra ter. Tá, então eu vou fazer uma pergunta meio direta. Você era pobre? Sim. Era pobre. Tá, então você não tinha uma vida privilegiada na sua Não. infância. Você não foi para as melhores escolas do Brasil, do país, da cidade, do Não. estado de São Paulo, tá? Mas a sua vida foi legal? Foi boa? Foi ótima. É. Não tinha, não é porque não tem muito dinheiro que a vida não pode ser boa. Meus pais fizeram o máximo pra que eu pudesse ter o melhor que eles podiam me providenciar naquele momento. Então foi ótimo. E você tem irmãos? Tenho 4 irmãos, 2 de parte de mãe, 2 de parte de pai. E eu sou a mais velha. E você foi para a escola pública? Eu estudei em escola pública até os meus 10 anos de idade. E porque eu sofria bullying e alguns problemas na escola, eu consegui essa bolsa de estudo numa instituição privada. E aí eu estudei lá dos meus 10 anos até o final dos meus estudos, que eu terminei com 17, terceiro ano do ensino médio. Legal. E, bom, mas você, antes de morar nos Estados Unidos, antes de me conhecer, obviamente você já tinha estudado um pouco de inglês na escola, no ensino médio e tal, mas só naquele nível de ensino médio mesmo, que não é um nível muito bom. Você
pode explicar para todo mundo um pouco sobre a sua experiência com o inglês antes de fazer intercâmbio, antes de me conhecer? Bom, a minha experiência com inglês de antes, eu fazia numa escola, que eu não vou falar o nome, mas eu fazia numa escola dessas que a gente sabe que existe. Uma escola tradicional. É uma escola tradicional de inglês. Eu fazia um curso também, era 2 vezes por semana. E eu também tinha bolsa de estudos lá. E assim, eu achava que era ótimo, tava balando, tava, nossa, linda, maravilhosa. E assim, eu aprendi bastante coisa, mas era um aprendizado que não fixava. Então, falava umas 3 palavrinhas, 4 palavrinhas na aula, ficava repetindo, repetindo, repetindo. E na outra semana eu já tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido naquela aula. E no ensino médio, né, na escola, era bem fraco, assim, muito fraco mesmo. Tanto que eu que não sabia nada de inglês ia super bem na escola, nas provas de inglês. Então, a minha experiência antes de eu saber, né, o que era aquilo, era que assim, parecia que eu ia ficar estudando 10 mil anos e eu nunca ia aprender inglês. Ou então, uma frase que eu falava, eu já tava super feliz. Mas eu nunca achei que aquilo ia me tornar fluente. Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta. Mais ou menos por quantos anos você estudou inglês na escola durante a sua infância, durante a sua adolescência? Mais ou menos. Na escola ou em curso? Em curso total, em tudo. Na escola desde a primeira série. Não, acho que não é da primeira série. Acho que começa na 5ª série. Eu comecei a estudar na 5ª série até o 3º ano do ensino médio. E em curso de inglês eu fiz 2 anos. Então, total mais ou menos 11 anos, 12 anos. Por aí, mais ou menos 11 anos, 12 anos. E você conseguiu chegar em qual nível de inglês? Zero, Básico, nada. Básico do básico. Isso é, não, eu tô fazendo essa pergunta, como eu falei, eu já sabia da resposta, mas isso é uma dificuldade muito comum, principalmente no Brasil, né? Tem pessoas que ficam no verbo to be por 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 anos, né? Simplesmente não conseguem sair do verbo to be, ou não conseguem sair do zero, do nível básico. Isso é uma dificuldade. Então, se você também está escutando, assistindo esse vídeo aqui, você também está tendo essa dificuldade, você tem que saber, a Francine, eu conheço ela é muito inteligente, muito mesmo, ela é muito motivada, esforçada e tudo, mas é uma dificuldade muito, muito comum. Porém, é possível sim superar essa fase e aprender de verdade o inglês. Então, obviamente, você teve que fazer uma decisão, eu vou aprender inglês. Né? Você teve que fazer isso depois de fazer 12 anos de curso. Você não você não se sentiu um pouco desmotivada? Talvez vocês não vão aprender nunca. Você tem a sensação que não vai aprender mesmo, que não é pra você. Tipo, não, inglês talvez... aprender inglês não é pra mim. E era assim que eu me sentia. Na verdade, a questão do intercâmbio não foi nenhuma decisão, vou aprender inglês. Era mais pra sair do Brasil e esparecer aí umas coisas que tava acontecendo comigo. E aí veio essa oportunidade de fazer o curso de inglês. Nessa época do intercâmbio, o meu pai já tinha uma condição financeira melhor que me permitiu sair do Brasil, porque, assim, sem condição financeira é um absurdo, não tem como. E eu fui pra lá e eu falei, bom, já que eu tô aqui, já que eu tô no curso de inglês, bora aprender inglês. E aí veio o intercâmbio, e o intercâmbio, o Shane era meu professor, foi meu primeiro professor de intercâmbio, e foi super legal, assim, foi uma... Como eu posso dizer? Foi uma fase muito difícil pra mim, porque é muito difícil você chegar num lugar onde você não fala inglês, e tem um pessoal, assim, uma quantidade muito grande de pessoal que fala português. Então, se eu não quisesse aprender a falar inglês... Mas peraí, então você chegou lá em Nova York e você não falava o idioma, nada? Não falava. Aí é uma experiência meio assustadora, né? Não, eu lembro que quando eu cheguei, que eles tinha que fazer o cadastro, tudo, e a mulher falava comigo e eu olhava pra cara dela e não entendia nada. Na minha cabeça era só, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. E aí... conheci muitos brasileiros na minha escola, onde a gente não falava inglês um com o outro, só falava português. Então,
a hora que eu percebi que esse era o pessoal que eu tava ficando, que era só falar português, eu falei, não dá. Não dá. Porque tinha muita gente que tava lá por 5 meses e continuava no mesmo nível que chegou. Então eu me afastei dos brasileiros e comecei a andar com pessoas que eram de outros países, que então isso obrigava a gente a falar inglês um com o outro. E aí eu comecei a fazer vários métodos de estudo, né, pra conseguir concentrar e aprender o máximo que eu pudesse aprender nas aulas e fora das aulas também. E foi isso. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem está pensando em fazer intercâmbio, estágio, uma coisa fora do Brasil, é muito importante tentar não fazer amizades com brasileiros. Eu sei que é difícil, é legal sempre ter 1 ou 2 amigos de lá do Brasil mesmo. Isso é muito importante, né? Para ter o seu lar, a sua casa, no seu intercâmbio mesmo. Mas tem bastante brasileiros aqui. Se você quiser ficar falando em português o dia inteiro, pode fazer isso no Brasil gratuitamente. Não tem que pagar nada, né? Porque você já sabe, intercâmbio é caro, não é uma coisa barata. Você tem que pagar muito dinheiro. Você vai estar perdendo dinheiro, tempo, experiências potenciais e muita coisa, tá? Então, você estava começando a falar sobre como você aprendeu. Então, assim, eu tenho essa pergunta aqui pra você. Como você aprendeu? Quem te motivou? E se você fez totalmente sozinha? Tá. Então, vou começar a falar como eu aprendi. Bom, eu ia pras aulas do Shane, né? Que eram ótimas pra mim, mas assim, muita coisa eu não entendia que ele falava. Tanto que teve até uma aula que ele perguntou alguma coisa pra mim na aula e eu fiquei... Ela fez assim. Tipo... Porque eu não sabia o que ele tava falando e eu tava rosa, né? Rosa. E eu fiquei extremamente rosa, né? Quando você me chamou. E eu achei que esse foi um dos principais motivadores pra mim. Eu achei que não tem quem me motivou. Eu me motivei a aprender. Porque eu tava lá, eu tava sozinha, eu tinha que abrir conta em banco, eu tinha que comprar as minhas coisas. Tinha as minhas coisas pra resolver na escola. E eu tinha que me virar. Então, o meu maior motivador fui eu mesma, assim. Não tinha outra coisa. E acho que a segunda maior motivação foi eu querer fazer o preparatório pra faculdade nos Estados Unidos. Então, foi, assim, uma puta de uma motivação pra mim. E... Qual que era a pergunta? Não, assim... se você fez totalmente sozinha. Não mas você já respondeu isso. Basicamente é isso. Eu falei isso, inclusive, hoje nos meus stories no Insta. Que, sabe, um professor... Tem 2 partes. A primeira parte é o aluno e a segunda parte é o professor. E são 2 partes essenciais durante o processo de aprender qualquer idioma estrangeiro. Que seja... A parte do professor, na minha opinião, é assim, você precisa de algum tipo de professor, algum tipo de curso, algum tipo de grupo de estudos, ou algo assim. Mas o professor, basicamente, na minha opinião, é um guia. Né? Que vai te mostrar o caminho, como fazer, como falar. Mas a pessoa que tem que estudar e aprender e fazer a lição de casa e fica repetindo as coisas diariamente é você, o aluno, né? O aluno que tem que estudar. Eu acho isso muito, muito importante. É possível aprender sem professor? É possível, mas vai ser muito mais difícil porque você não vai ter aquele guia te falando, ok, então se você fizer isso, vai estar tudo certo. Se não fizer, vai estar tudo errado. Ou você até precisa. mesmo na pronúncia, né? Eu acho que aprender inglês sem um professor é muito difícil, principalmente pela pronúncia. Lógico que vai ter o nosso sotaque sempre, mas... Existe sim pronúncia errada, sabe? As pessoas falam, não existe pronúncia errada. Existe, cara. Se a pessoa não tá entendendo o que você tá falando, tá errado. Sim, eu sempre falo isso. Então, existe sim pronúncia errada. E também existe sotaque. Então, a gente tem que tentar melhorar a nossa pronúncia e o sotaque vai estar lá e a gente tem que desencanar dele. Mas essa questão de estudar sozinha é em qualquer coisa, não só no inglês. Não adianta a pessoa fazer uma puta de uma aula e aí vai pra casa... Não estuda, lógico que você vai esquecer. Você vai esquecer se você fizer isso nos querendo aprender inglês, morando nos Estados Unidos,
morando no Brasil, se você não estudar, você não vai aprender, não adianta. Você pode estar na melhor escola de inglês do mundo. Eu sempre falo isso aqui, você fala sobre pronúncia, que na verdade na minha opinião, tem dois tipos de pronúncia. Tem pronúncia correta e pronúncia errada. Pronúncia correta significa que você entende o que a pessoa está falando e pronúncia errada significa que você não entende. Pronúncia correta não tem nada a ver com sotaque, né? Todo mundo tem sotaque. Sotaque, na minha opinião, não tem nada a ver com o nível do inglês. Eu conheço pessoas, por exemplo, você tem sotaque em inglês, seu inglês é super avançado. O meu português é bom, eu tenho sotaque. Isso não muda o fato que a gente fala os idiomas, o fato que nós temos sotaques. E mesmo no seu idioma nativo, você tem um sotaque paulista. Os meus alunos do Nordeste têm sotaque da Bahia, por exemplo. Então isso são coisas diferentes, né? Sotaque e pronúncia. Para quem está no nível básico, eu já falei isso em outro episódio, em vários vídeos que eu já gravei, que para quem está no nível básico, iniciante, quem está começando a aprender, não se preocupa tanto com esse negócio do sotaque. Sotaque vai vir no futuro, é uma coisa natural, mas só foca mais na gramática. Você quer falar, né? O jeito que você fala, você vai melhorando ao longo do tempo, com certeza. E levou quanto tempo mais ou menos para você chegar no nível bom de inglês? 2 meses, 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses, que você também concorda que não é um tempo comum. Concordo. Mas é possível, obviamente, você fez. Tanto que não é comum que eu ganhei até um certificado do melhor avanço no inglês da escola. Então, não é comum. Não se desesperem se vocês não aprenderem. E eu também acho que é melhor, uma coisa que eu tenho que pontuar aqui, é que era a única coisa que eu estava fazendo. Eu só estava aprendendo inglês. Então, eu me dedicava a estudar em torno de 10 horas por dia. 10 horas por dia por 8, 9 semanas, uma coisa assim. Todos os dias, incluindo sábado e domingo. Tudo que eu assistia era em inglês, tudo que eu ouvia era em inglês, porque eu modifiquei tudo. Então, tem que pontuar isso. Claro, não, a maioria dos meus alunos chegam no nível intermediário depois de, 6, 7, 8, 9 meses, mas eles estão fazendo 1 hora ou 2 horas de aula por semana e não estão estudando tanto, né? Eles estudam meia hora por dia no máximo, mas 10 horas por dia, isso é dedicação, isso é uma coisa que você precisa fazer se quiser chegar no nível bom rápido. E eu acho que é o que acontece. Você vai ver o que você quer chegar e em quanto tempo você quer chegar, entendeu? Aí você coloca seu objetivo e vai. Se você quer conseguir inglês rápido, coloca aí um tempo maior e acabou. Concordo. Tô só ajustando a câmera aqui. Tá, e você pode falar um pouco sobre a sua rotina de estudos no início, quando você estava começando? Você já tinha chegado lá. Bom, no início, então, eu tinha aula na parte da manhã, eram 1h40 só de aula, e então eu ia pra aula, via o conteúdo da aula, voltava pra casa, eu tinha bastante livro que eu peguei na biblioteca, então eu pegava em outros livros a explicação do que a gente tinha tido na aula, e fazia exercícios sobre isso, principalmente em site, isso eu uso o que tem, né? E aí eu usava muito a técnica de flashcards, que pra quem não sabe é um papel, um cartão, onde eu colocava, por exemplo, a palavra em inglês e no verso do cartão eu colocava o significado. Então, eu fazia isso. E o que eu fazia bem no comecinho, né, na primeira semana, eu fazia a palavra em inglês na frente e a palavra em português, a tradução atrás. E aí, depois de umas 2 semanas, eu comecei a fazer palavra em inglês na frente e a tradução, não a tradução, mas a explicação da palavra em inglês também. Então, eu acabava aprendendo muitas palavras com um cartão só. Isso me fazia também conhecer novas palavras. Então, pra mim, foi um passo muito grande, assim. Acho que foi o que me empurrou pra aprender mais rápido. Sair dessa questão de ficar traduzindo as coisas. Entender o inglês em inglês. Mas, então não tem uma técnica secreta? Não. A técnica secreta é sentar a bunda na cadeira e estudar. É isso aí. Não, é isso que eu tava querendo, essa resposta aí. Que literalmente, você tem que estudar, né? Você tem que estudar. Quanto mais que você estuda, mais que você aprende. É assim que funciona. Quanto tempo que você gasta
no dia a dia estudando, mais rápido que você vai aprender. É possível chegar no nível intermediário avançado em 3, 4, 5 meses. É possível. Eu já vi. A Francine é um exemplo disso, né? Eu já vi isso na minha carreira. Ela não é a única pessoa. Não acontece muito, mas, assim, falando de mim, eu não gosto de estudar por 6 horas por dia. Eu não gosto. Eu gosto muito do meu trabalho de ensinar, mas estudar por 6 horas por dia, e por isso que quando eu aprendo um novo idioma, demora muito mais do que 3 meses, né? Para eu chegar no nível de português que a Francine estava em inglês, depois de 3 meses, acho que demorou um ano, mais que um ano e meio. Né? Muito, muito mais tempo. E morando no Brasil. Então depende muito na dedicação da pessoa também, né? Não existe tempo jogado fora. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender, mais rápido vai ser o processo. Então, não existe... Eu acho que as pessoas procuram muito isso, sabe? Esse essa coisa secreta. Ai, meu Deus, se eu for para os Estados Unidos, vai acontecer um milagre na minha vida onde Sim. eu vou aprender inglês. E o que é extremamente mentira, porque quando você vem pra cá, né, mora nos Estados Unidos, você conhece um monte de brasileiro que tá aqui por anos e não sabe pedir um pão sozinho. Então, essa fantasia do intercâmbio é uma jogada de marketing genial, entendeu? Porque o cara vai gastar 10 vezes pra aprender inglês o que ele gastaria aqui, mas ele vai gastar 10 vezes mais pra ir pra fora e aprender do que ele gastaria aqui no Brasil. E talvez nem vai aprender tão rápido quanto ele tá imaginando, porque vai conhecer outros brasileiros. Ou, por exemplo, no caso do Shane, que ele falou que ele demorou 1 ano e meio pra aprender português, porque ele tinha a mim. A gente só fala inglês em casa e eu fazia as coisas fora de casa. Então ele não precisava. Então, assim, gente, é independente. Vocês podem estar no Brasil, vocês podem estar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Se vocês não se dedicarem, não vai acontecer. E muitas pessoas falam pra mim, mas Shane, é lógico que você chegou num nível bom de português. A sua esposa é brasileira, mas a gente nem se fala em português. Nunca, quase nunca. Só quando a família dela tá em casa. Realmente isso faz uma diferença. Então, não é porque eu moro no Brasil que eu aprendi português. Eu não acho. A maioria do português que eu aprendi na prática, com filme, com seriado, com internet, com livros, com... Assim, lógico, a Francine me ajudava bastante. Eu fazia pergunta pra ela, como é que é essa expressão? Eu vi essa expressão. Ela faz isso até hoje, quase todo dia eu faço uma pergunta pra ela. Mas é sobre o nível de dedicação que você tem. Acabou. E agora hoje você tem um nível muito bom, muito alto de inglês. O seu conhecimento atual de inglês que você tem hoje já te ajudou em alguma situação na sua vida? Em várias. Principalmente na faculdade de medicina. Você sai muito na frente se você souber inglês, né? Desde ler um artigo muito mais atualizado do que os brasileiros, até em livros também, que você consegue em versões muito mais atualizadas. E eu acho que também até na questão de oportunidade fora do Brasil. Então, eu percebo que qualquer coisa que eu quero fazer... Então, eu quero fazer um estágio fora do Brasil. É um impedimento a menos que eu tenho, sabe? Eu tenho que pensar em outras coisas e não me preocupar com o inglês. Então, o inglês me ajudou, assim, e principalmente em passar na faculdade de medicina, né? Me ajudou pra caramba. Porque eu lembro que eu não fui tão bem no resto da prova, só que eu gabaritei em inglês. E só de gabaritar em inglês já me colocou pra frente, assim. Então, foi muito bom pra mim. E tem muitos estágios e coisas assim também que exigem inglês, né? Você precisa ter um inglês ou intermediário ou avançado, né? Sim, tava contando pros seus pais ontem, né? Da experiência que eu tive no hospital, onde eu tava atendendo no hospital e o meu preceptor do nada entra na sala assim, preciso de alguém que fale inglês agora, inglês bom. E aí eu fui e era esse casal onde a mulher tava, na verdade, em trabalho de parto e ela não falava português. Então, poxa, me ajudou muito a entender a situação daquela mulher e talvez até ter salvo ela em algum aspecto da vida dela. E ela foi extremamente grata, me agradeceu, nossa, muito. Então, me ajuda diariamente, né? Claro. E então você pretende usar o seu inglês no futuro, na sua vida? Eu quero voltar
a morar nos Estados Unidos, então... E se você não soubesse o inglês que você sabe hoje, você acha que isso mudaria o seu caminho atual do seu futuro? Com certeza. Mudaria. Com certeza, porque eu acho que eu teria mais contras do que prós para o que eu quero no meu futuro. Então eu ia ter que falar, poxa, eu vou ter que aprender medicina numa língua que eu nem sei falar, então já ia ser muita coisa, sabe? E agora não, tipo, eu já sei o inglês. Tá, essa parte da minha vida já tá resolvida. O que eu tenho que fazer pra chegar onde eu quero? Então, é um step, é um degrau, é um passo a menos que eu tenho que fazer. E, legal, e quais conselhos que você daria pra quem está começando a aprender o inglês? Quem está no nível iniciante, o básico, o nível que você estava quando você chegou a Nova York? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é tenha calma, tenha muita paciência. Porque no começo é um saco, no começo parece que você nunca vai aprender e parece que do nada só vira uma chavinha, assim, e vai. Gente, é bizarro. No começo é muito difícil, só que do nada parece que tem essa chavinha que vira aqui, puf! Aí do nada você tá rapidinho. falando. É aí você começa a aprender uma coisa em cima da outra, assim. E dedicação. Não, é muita dedicação. Depende aí do que vocês querem chegar, onde vocês querem chegar. Senta a bunda na cadeira e vai, que vai dar certo. E também, sempre lembrem de ter um guia bom, né? Porque não adianta você estudar também se você não sabe nem o que você está estudando, se você não tem uma lógica. Alguma direção. Uma direção para ir. Então, tenha um guia muito bom. Então, procure profissionais excelentes em inglês, com Shane, por exemplo. E só vai. Obrigado. O meu primo, ele é um professor também de inglês. Ele mora na China. Ele fala sobre essa fase que você falou, que é a fase da epifania. Que quando você percebe, poxa, realmente eu falo o idioma. E isso realmente é o que você falou. É justamente isso. Acontece do nada. Você acorda um dia e você entende uma frase inteira de um idioma diferente e você fala, nossa, eu entendi. Aí você responde, na hora de responder, cara, eu acabei de responder um idioma diferente. Eu lembro que isso aconteceu a primeira vez comigo com a sua mãe. A gente tava na casa dela, ela tava falando sobre comida. Eu vou fazer alguma coisa pra comer. Você tá com fome? Eu entendi, eu falei, eu tô com fome. Ela falou, tá bom. Ela fez a comida, eu comi. Mas foi assim, a situação mais simples que tem. Mas até hoje, quase 5 anos atrás, eu lembro dessa interação, desse momento. Eu lembro do meu também. Surreal. Eu lembro, você lembra? A gente tava dentro do carro, indo pra sua casa. E aí você me fez uma pergunta e eu respondi sem parar pra fazer... Sim. Tipo, eu respondi o negócio direto e logo depois que eu acabei eu falei... Meu Deus, eu acabei de responder o negócio. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu, tipo, não precisei parar pra ficar pensando durante essa frase inteira. É muito legal. É muito legal. É uma das melhores sensações. Com certeza. Por isso que eu quero aprender mais idiomas ainda, porque essa sensação é surreal mesmo. É muito boa mesmo. Então você já tinha comentado um pouco sobre isso, mas... Então você acha, pra quem está morando no Brasil, pra quem não pretende fazer intercâmbio, pra quem não pretende sair do país, que não consegue sair do país, você acha possível chegar no nível bom, alto, avançado, intermediário de inglês sem sair do Brasil? Eu acho que a resposta é óbvia. E sim, é muito possível. É o que eu falei, você só precisa ter um guia muito bom e dedicação. São as duas únicas coisas que você precisa ter. Comprometimento, né? Sabe? Vai nas aulas, reserva o tempo depois, fora das aulas, pra você estudar. Não fica dependendo só no professor. Dependa de você, não dependa dos outros. E foca, não tem muito... Mas assim, com certeza, gente. Intercâmbio, eu sei que tá há anos-luz de muita gente. E isso às vezes deixa a pessoa insegura, achando que não vai aprender inglês. Mas é extremamente possível. O Brasil tá aí cheio de profissionais maravilhosos. Isso é verdade. E é só tirar proveito disso. Não precisa sair do seu país pra conseguir um inglês.
O que você falou é verdade. Eu conheci muitos, mas muitos profissionais incríveis, graças à internet, graças ao Instagram, YouTube, Facebook. Eu conheci muitas pessoas, tanto alunos quanto professor, né? Eu conheci muitos professores incríveis, que são professores brasileiros, que moram no Brasil. E então, a última pergunta aqui é uma pergunta meio parecida, mas você acha possível chegar no nível bom, intermediário, avançado de inglês sem pagar 300, 400 reais por mês em mensalidades absurdas? Sim, acho extremamente possível. Só isso que eu quero perguntar, tá? Porque isso é uma coisa muito importante. Eu vejo, tem muitos professores, são professores incríveis. Eu não tô falando mal de nenhum professor no mundo, não. Mas porque, como eu falei, tem muitos professores incríveis. Mas eu vejo que tem muitos cursos que é tipo 4 mil, 5 mil, 3.900 reais, mensalidade de 450 reais por mês. Não é todo mundo que tem condições para fazer isso, exatamente. né? Quem quer pagar e pode pagar, gente. Legal, parabéns, faz. Agora, não, eu acho que tem muita gente que acaba se desmotivando por falar, eu não tenho todo esse dinheiro para investir. E não é necessário todo esse investimento, né? Sim, não, aí tem, e tem o curso de 90 reais por mês, aí tem o curso de 400 reais por mês. Tem muitas pessoas que acham, o fato que esse curso é mais caro significa que é melhor. Não necessariamente, não é sempre o caso. Às vezes sim, claro, mas às vezes não. O valor do curso não significa que automaticamente vai ser um curso incrível, só porque é 300 por mês. Na verdade, assim, o preço do curso não reflete o valor do conteúdo. Seu português é muito bom. Eu sou fluente em português. Então, eu acho que vocês têm que fazer aula com quem vocês se sintam confortável, com quem vocês se identificam. As redes sociais daí pra isso, né? Com Instagram, você pode ver se você gosta do modelo do professor, se você gosta do professor. Porque é outra coisa, se você não gostar do professor... Já era, não tem como. Você não vai prestar atenção. Não vai. Não vai, não. E você gostava do seu professor no início, né? Eu gostava bem do meu professor, viu? Adorava ele. Você tem alguns comentários pra finalizar? Acho que é isso, gente. Acho que não se sinta incapaz, não deixe dinheiro ou então as outras pessoas, porque tem sempre outras pessoas falando, né? Que você não é capaz, porque você é. Eu ouvi 200 milhões de vezes que eu não era capaz e eu sou capaz, eu fui capaz, eu sou fluente em inglês. Português em também. Português também. Passei na faculdade de medicina e vou ser capaz também de fazer a residência aqui, nos Estados Unidos. Então, coloca o foco na sua cabeça e vai. Senta a bunda na cadeira e estuda, que dá certo. É isso. Muito obrigado. Dá um beijo. Muito obrigado pela participação, Francine, e espero que vocês tenham curtido esse episódio, o episódio 8 do Inglês com Shane Podcast. Muito obrigado por terem escutado, and I will see you guys at the next episode. Thank you all very much. Take care. Bye bye. Bye bye.